Olá, eu sou Nicolas Azevedo E eu sou Léo Montenegro. e sejam bem-vindos ao Carreira na Real, o podcast onde nós entrevistamos pessoas de sucesso do mercado financeiro. E o convidado de hoje é o Paulo Caputo, que é cofundador da Aurea Capital e board member em várias empresas. Para gente começar, Paulo, inicialmente, obrigado por sua presença aqui, é um Obrigado, prazer Paulo. receber você aqui. E fala para a gente um pouco mais sobre a sua empresa atual, a Aurea Capital, e quais são os papéis desempenhados por um board member. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer Obrigado, estar aqui Paulo. com vocês dois. Veja bem, ser um board member tem um papel muito importante para nós que somos investidores. Então, a Aurea Capital é um fundo de investimentos. Sim. Esse fundo de investimentos que a gente criou em 2009, portanto já estamos há 15 anos no mercado, ele tinha por objetivo sempre investir em empresas de tecnologia, mas também agregar a essas empresas conhecimento. Né? Olhando para a minha carreira anterior, o que acabava acontecendo? A gente trabalhou muito com empresas de tecnologia e aprendeu bastante. Então, Sim. a gente teve sentando do outro lado da mesa, Sim. né, a gente teve uma série de experiências muito interessantes de tudo que vocês possam imaginar. E, se for o caso, aí a gente pode até falar um pouco sobre elas, de tudo que foi pegar uma empresa que, quando eu entrei em 96, faturava 40 milhões, e quando a gente vendeu, finalmente, ela faturava 400 milhões. Então, toda essa Nossa. trajetória foi uma trajetória muito legal. Né? Legal. Então, assim, quando acabou esse processo, eu e meu sócio Jorge Steffens, a gente resolveu mudar um pouco de caminho e dar uma guinada na carreira. Né? A gente tinha sido executivo e sócio de empresa por muito tempo, a gente resolveu montar um fundo. E esse fundo a gente resolveu montar porque, na realidade, assim, era um sonho, assim, sempre foi um sonho, a gente sempre olhou, estudou o assunto de private equity, estudou venture capital. A DataSul, na realidade, recebeu um fundo de investimentos em 2009, 2009 não, perdão, em 1999, a gente recebeu um fundo de investimentos. Esse fundo de investimentos trouxe dinheiro para nós, que era importante, mas não trouxe conhecimento, ou seja, eles não tinham experiência na área de software, eles tinham experiência na área financeira, que era o que eles sabiam fazer. Né? E a gente sentiu falta disso. Então, quando terminou, vamos dizer assim, um ciclo de empresa para nós, o que a gente resolveu? A gente resolveu abrir a Aurea Capital, que tinha por objetivo captar dinheiro, obviamente, Sim. em terceiros, trabalhar isso como um fundo de investimento de participações, o famoso FIP, e fazer isso agregando na empresa não só dinheiro, mas também conhecimento. O nosso lema, inclusive, nós somos uma empresa de capital inteligente. A gente entende que o dinheiro ele é importante, mas não é suficiente. Né? Assim, só o dinheiro não basta. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso de diversas formas, estudando muito bem a empresa, acompanhando muito bem a empresa, tendo junto com ela o desenvolvimento de um business plan em conjunto e que a gente ajuda a acompanhar e ajuda a executar, ajuda a fazer M&A, ajuda a discutir coisas de marketing, de pricing, financeiras, Legal. distribuição, canais, desenvolvimento de software também, porque a gente tem um conhecimento de como fazer software, de como desenvolver software, como vender software também, né? Porque não basta a empresa de tecnologia, por mais que a tecnologia seja importante, a venda da tecnologia é mais importante ainda. Né? Então, assim, a gente tem um papel muito importante nas empresas quando a gente faz. E, obviamente, nós somos board members, isso é obrigatório, a gente só entra numa empresa em que a gente possa ser board member. E a gente participa como board member dessas empresas, cada sócio, a gente divide um pouco a participação e isso faz com que a gente consiga agregar bastante valor às companhias. Então, essa é uma primeira... Pode aprofundar mais de acordo com o que vocês acharem melhor. Tá ótimo. E, Paulo, eu queria saber um pouquinho que você tem formação acadêmica em Direito, né? E começou trabalhando como advogado associado.
eu queria saber o que te levou a mudar de carreira tão drasticamente para algo do que você fazia antes para o que você faz hoje. Olha, olhando para o passado, eu nem acho que foi tão drástico assim, porque quando a gente olha para trás, a gente pensa que foi uma coisa tranquila. Na realidade, não foi. Eu estava. É um pouco dos sonhos que a gente tem na vida, né? Eu estava trabalhando aqui em escritório de advocacia, era associado, meu próximo passo era virar sócio de um escritório grande aqui em São Paulo, o Machado Meyer. E aí mas eu sempre quis trabalhar em empresa. Eu sempre tinha essa visão. Eu já trabalhava com empresas como advogado, mas eu queria um pouco mais. E aí eu acabei aceitando um convite. Aí tinha uma questão familiar também, que a minha primeira filha nasceu e eu não queria ficar em São Paulo, eu queria ir para o interior. E aí acabei aceitando o convite de uma empresa para ser o gerente jurídico dessa empresa, né? E a partir a empresa foi crescendo, eu fui convidado para ser também diretor administrativo, não financeiro, diretor administrativo. Então, a minha carreira aí, nesse ponto, eu resolvi fazer um pós-graduação, que foi mais um nível de especialização, mas a gente fez um pós-graduação, um grupo de empresas se reuniu e a gente trazia professores de São Paulo lá para Joinville, então a gente fez um curso de administração de empresas, o que vamos dizer assim, completou o conhecimento necessário para eu... Deu um boost, né, para a empresa, e na medida em que eu vi também que eu estava gostando de ser diretor administrativo, aí acabei depois sendo convidado para ir para uma emissora de televisão, onde eu virei o gerente geral, o gerente executivo, como eles chamavam, que era o cara que cuidava da emissora na cidade, no caso de Joinville, e foi uma experiência muito legal também, porque aí foi a minha primeira experiência na direção de uma empresa. Eu ficava, claro, a gente tinha uma estrutura matricial, onde eu respondia para algumas pessoas específicas, por vendas, por jornalismo, por financeiro, mas eu era o gerente geral da empresa lá na cidade. Então foi uma experiência muito legal. E logo depois eu acabei indo para a DataSul, onde eu assumi a diretoria financeira, né? E a área jurídica ficava comigo também. Então eu fiquei muito tempo para isso. Depois eu acabei indo para uma área de serviços, uma área de clientes e para a área comercial. Eu virei diretor comercial na época que a gente fez várias áreas, IPO. né? Então, fui fazendo várias áreas, fui fazendo uma carreira, vamos dizer assim, horizontal, onde eu pude conviver com várias áreas. É interessante até se perguntar, por conta da história do direito, se eu fosse começar de novo, eu começaria fazendo direito, porque o direito me ajudou muito na minha carreira, né, principalmente para você ter uma visão exatamente de não só como fazer negócios, mas por que você está fazendo aquelas coisas daquela forma. Né? Por que tem um contrato, por que isso é importante, por que você tem todas as nuances que você precisa prestar atenção, seja quando você está fazendo um negócio, seja quando você está fazendo um M&A. Então, assim, isso me ajudou muito. Na minha carreira, acho que a gente já fez, meus companheiros, né? A gente já fez mais de 50 M&As. Então, de tudo que vocês possam imaginar, grande, pequeno, fez IPO. Então, assim... Isso, a carreira jurídica, na minha opinião, ajudou bastante. E também foi muito natural, né? Tudo que aconteceu foi de forma, tipo, foi uma coisa agregando a outra e foi... Foi seguindo um flow, né? Foi. Assim, depois que... Quando eu fiz 50 anos, eu decidi fazer essa mudança de carreira, né? Eu estava na TOTUS, estava bem, mas era a mesma coisa, né? Sim. A TOTUS foi quem comprou a DataSul. Eu estava fazendo a mesma coisa, e eu tinha esse sonho de fazer a parte de Private Equity e Venture Capital. Sim. E que sempre foi assim, uma coisa que me fascinava. E realmente me fascinou. Eu sou fascinado por isso que eu faço hoje. Legal. Falando da DataSul, né, que você mencionou, que você ficou um tempo trabalhando lá, você fez uma das primeiras operações de Private Equity, né, do mercado de tecnologia brasileiro. Explica pra gente como é que funciona um pouco esse tipo de operação. Assim, como eu falei um pouco lá atrás, o que é
private equity ou um venture capital, porque aí também depois tem que ter o venture capital normalmente em companhias um pouco menores e private equity um pouco maiores. O que eu faço hoje é algo é growth, porque eu invisto em empresas em crescimento e não em startups, mas também não invisto em empresas muito grandes, porque é um outro tipo de abordagem. E o tamanho do cheque, obviamente, é diferente. Sim. Mas o private equity funciona na forma de alguém que tem capital, que coloca dinheiro numa empresa em crescimento, que vai usar esse dinheiro para desenvolver algumas questões internas, para fazer um M&A, para vender mais, para atingir um business plan de crescimento. E como eu sempre brinco, eu sou um passageiro, eu entro num lugar e saio no outro, porque essa é a combinação. A ideia de um private equity que faz o quê? Ele pega dinheiro do mercado com um mandato dessas pessoas para investir em empresas em prazos longos, são prazos de 8 a 10 anos, mas com uma perspectiva de rentabilidade muito maior ou maior do que você encontra no mercado normalmente. Legal. Então, esse é o tipo então, ele entra com dinheiro e tem uma perspectiva de sair num certo período de tempo. E como foi introduzir esse modelo de private equity aqui no Brasil? Olha, o modelo de private equity aqui no Brasil, cara, assim, o Brasil é um país muito complicado para fazer private equity, porque os juros aqui sempre foram altos, né? E quando você compete com o título do Tesouro Nacional, com liquidez diária, sempre fica meio complicado você obter rentabilidade suficiente para esse cara correr o risco. Porque, na realidade, tanto o venture capital como o private equity, esse tipo de investimento, ele tem embutido um risco de não dar certo. Né? Ele tem um risco embutido, um risco de perder. Né? No private equity e no growth, como eu falo, que a gente está, é um pouco menos, porque as empresas já são empresas que têm faturamento, que estão crescendo, que já ultrapassaram um certo nível de risco de quebrar ou de falhar na execução, porque ela já ultrapassou uma série de barreiras. A gente hoje procura empresas com faturamento acima de 30 milhões. Então, assim, essa empresa já, normalmente, se não está no break-even, está muito próximo disso. Então, esse é um pouco da lógica que a gente procura investir. Então, esse é um pouco do como funciona hoje o nosso processo. Legal. E para fazer essa operação, né, de private equity, você usou investidores institucionais de Wall Street, né? Você pode explicar para quem está assistindo o que é um investidor institucional e como foi esse processo? Olha, tem vários investidores institucionais. Os mais tradicionais são os fundos de pensão. Fundos de pensão como, por exemplo, os fundos de pensão que tem aqui no Brasil, que os mais conhecidos são Previ, Petros, Funcef, que são fundos normalmente ligados a companhias públicas, né? Públicas ou de economia mista. Esse pessoal tem os seus fundos de aposentadoria e eles, para conseguir uma rentabilidade suficiente para pagar as aposentadorias que eles têm, eles são obrigados a investir pelo menos um pedaço do patrimônio em private equity para ter uma rentabilidade maior. Sim. Então, aqui, esse é o primeiro institucional. Depois, você tem, e nos Estados Unidos, você tem os endowments também, que além tem os fundos também, fundo de professora do Kentucky, todos esses caras atuam nessa área, esses também são institucionais. Outros institucionais são os endowments, que são os normalmente ligados a universidades americanas, que também fazem esse tipo de investimento. Outro tipo de institucional é um BNDES, é uma FINEP, é um IFC, é um Banco Mundial, que eles também têm esse tipo de investidor. E um outro investidor, que é o que hoje é o maior investidor que nós temos aqui na Aurea,
é o fundo de fundos, que são fundos especializados em agregar vários fundos de private equity ou venture capital e consolidar isso. É um administrador do administrador, né? Então, eles fazem esse tipo de trabalho, agregando e investindo. Então, eles escolhem investir na hora. A gente tem investidores nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Brasil. E, por fim, que eu não chamaria de institucional, mas é um outro tipo de investidor importante que a gente tem para private equity e venture capital, é o family office, principalmente o multifamily office, Legal. Que também hoje acabou. Ele teve uma fase em que esses family offices entenderam que eles podiam fazer esses investimentos diretamente e muitas dessas não deram certo, porque é um processo complexo, é um processo que não é só botar o dinheiro, é um processo que você tem que acompanhar, você tem que ver, você tem que cuidar desse dinheiro. Então, nós hoje já temos alguns family offices como investidores nossos. E acho que assim, o private equity no Brasil ele não se desenvolveu muito, primeiro por conta dos juros, né? Que faz com que as pessoas não tenham interesse em correr o risco, porque elas não precisam, né? Eu conversei com vários fundos de pensão aqui, quando eu fiz captações, e o cara falava para mim, olha, eu tenho aqui um título do Tesouro Nacional, ou um nome mais complexo que tinha de tesouros da dívida pública, e esses caras me dá tanto por ano, eu não preciso, eu fecho eles chamam de cálculo atorial, eu fecho o que eu preciso atingir sem correr risco nenhum. Você fica meio sem argumento para falar. É uma pena, porque na realidade, se você olhar, o que eu estou investindo? Eu estou investindo em atividade produtiva. Né? Eu estou investindo numa empresa, essa empresa vai gerar emprego, essa empresa vai gerar imposto, essa empresa vai gerar dividendo para os seus acionistas. Então, o private equity, o venture capital, na minha opinião, eles têm uma função social muito importante, porque ajuda a economia. Legal. E, bom, só para finalizar a entrevista, Paulo, você disse que você teve muitas experiências aí do direito, que você tocou de carreira, e eu gostaria de saber como todas essas experiências que você teve contribuíram para o sucesso que você tem hoje. Cara, é como se você olhar, nada foi planejado, obviamente, né? Foram coisas que foram acontecendo, mas acho que você tem que ficar sempre esperto para as oportunidades que te aparecem, analisá-las e não ter medo de encarar algumas situações. Todas as transições de carreira que eu fiz foram transições que tiveram, obviamente, muita reflexão, mas também tiveram uma certa disposição para correr um certo risco, uma disposição para aceitar a mudança de uma forma que ela fosse produtiva, de uma forma que ela fosse adequada à tua necessidade. Foi tudo tranquilo? Certamente não. Né? Teve altos e baixos, teve situações mais complexas que a gente teve que enfrentar na carreira, mas isso faz parte do imprevistos acontecem, né? Não tem jeito. Imprevistos acontecem, mas ao mesmo tempo você tem que estar, acho que resiliência é uma palavra importante, mas eu acho que assim, disciplina e determinação, porque você também tem que fazer acontecer. Não pode simplesmente desistir de uma hora para outra no primeiro percalço que você atinge. Hoje eu posso dizer que, em termos de carreira, hoje, quando eu estou vendo uma empresa, o meu dia uma hora eu olho uma empresa na área de saúde, depois estou olhando um M&A de uma outra empresa na área de cibersegurança, depois eu estou numa área de construtech, na low-tech. Então, assim, o dia é fascinante. Então, hoje eu posso dizer para vocês que eu estou absolutamente satisfeito e encantado com a atividade que eu estou fazendo. Perfeito. Então, bom, esse foi mais um episódio do Carreira na Real. Muito obrigado, Paulo, obrigado por vocês. Participado aqui com a gente hoje. Eu agradeço você por ter ficado até o final do vídeo. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.